Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu vou reagir sobre o livro de Lula, que foi feito pelo Fernando Moraes. Fernando Moraes é um biógrafo, é uma pessoa que se autodenomina comunista, fuma charuto, defende Fidel Castro. Seu primeiro livro de sucesso no Brasil foi A Ilha, onde ele faz uma verdadeira apologia de Cuba, onde ele diz que Cuba é o paraíso na Terra. Então, ele, a partir daí, começou a fazer uma série de livros enaltecendo o comunismo, enaltecendo os personagens como Olga, que foi a mulher do Luiz Carlos Prestes, foi assassinada pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, que a entregou para os nazistas, o próprio Luiz Carlos Prestes, que ele, assim como Jorge Amado, considera um cavaleiro da esperança, e foi deputado federal pelo MDB na época. O PT ainda não tinha passado pela presidência da República para ele se apaixonar pelo Lula, e hoje é uma pessoa que defende o PT com unhas e dentes, passa por cima de toda a corrupção, de toda a roubalheira e defende o PT. Então ele publicou um livro contando a história de Lula, desde a infância pobre em Garanhuns, em Pernambuco, no sertão nordestino, até quando, ainda muito pequeno, ele foi para São Paulo em busca do pai, juntamente com a mãe, toda aquela leva de irmãos, e lá chegando encontrou o pai já com outra mulher, com outros filhos, com outra relação. Pois bem, o livro do Fernando Moraes, Lula, só isso, Lula. Embaixo, Fernando Moraes, uma foto do Lula nos tempos, aquele barbudão, nos tempos do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, quando ele, inclusive, defendia o Hitler, né? Ele deu uma entrevista na revista Playboy, dizendo que o Hitler era uma verdadeira força da natureza e que ele tinha uma grande admiração pelo Hitler. Não houve qualquer repercussão nem à época nem agora. Na verdade, ele pode tudo, pode defender o nazismo, pode defender o prócer do nazismo e nada lhe acontece. Ele já fez tantas e quantas situações absurdas protagonizadas por ele e nada aconteceu, que eu não acredito que daqui para frente ele ainda consiga ser penalizado por tantos absurdos. Mas teve a história da mulher do grelo do Ouro, teve a história de Pelotas, né, que exporta numa situação de preconceito infame, e um cara desse não é considerado um sujeito preconceituoso, não é considerado um elemento homofóbico. Homofóbicos são os outros. A questão do livro é a seguinte: chego numa livraria e frequento todas as livrarias da minha cidade e frequento livrarias de todas as cidades que visito. E chego numa livraria que costumo frequentar e me deparo com 2 exemplares remanescentes do livro do Fernando Moraes, Lula. E pergunto, esse livro tem vendido muito? E já a vendedora que costumeiramente me atende, ela disse sim, realmente tem vendido muito, tanto a gente peça quanto vende, e já pedimos várias vezes e o livro tem vendido bem. Novidades? Não tem novidade, só essa. Imagine, o livro que chegou foi o livro sobre o Lula. Não chega livro de ninguém, mas do Lula chega. E ela me falou que vende bem, e eu fiquei pensando sobre algumas notícias que eu vi na internet. Vi na internet, por exemplo, um cidadão num dos estados da região sudeste do Brasil, indignado, aliás, vários cidadãos indignados com esse livro. Alguns livros deveriam ser ignorados, como, por exemplo, as pessoas no sul e sudeste ignoram um livro sobre esse elemento. Quando chega aqui no estado do Piauí, quando chega nos estados da região nordeste, ele é idolatrado. E isso nos enche de vergonha dos nossos conterrâneos que idolatram esse tipo de gente. E aí eu me lembro de outro episódio que também pode envolver o Lula, né? Foi com um traficante de drogas, mas poderia tranquilamente ser trazido para a realidade vivenciada pelo maior corrupto da história do mundo. Tá? Um certo tribunal, Corte Superior de Justiça do Brasil, estava julgando um traficante e decidiram atribuir-lhe a liberdade. Decidiram que a polícia havia cometido erros materiais, erros formais, vícios formais no inquérito, na condução do inquérito, e por isso o mega traficante deveria ser colocado em liberdade. 40 milhões de dólares em dinheiro e drogas foram apreendidos com o tal traficante. Veja bem. E aí o tribunal entendeu, depois da denúncia do Ministério Público, depois da condenação do juiz singular, da instância superior, ele chega na terceira instância e o tribunal decide colocá-lo em liberdade por um suposto vício formal na condução do inquérito policial.
Mas, de repente, não mais que de repente, um dos ministros chega à seguinte conclusão. Ele indaga. Sim, houve vício formal, erro material na condução do processo, mas o que é que nós vamos fazer com o dinheiro? O que é que nós vamos fazer com os 40 milhões de reais em dinheiro e drogas? Né? Porque está ali. O dinheiro está ali, a droga está ali, devidamente depositado no sistema judicial brasileiro. E aí, o que é que nós vamos fazer com isso? Os senhores imaginam que esse debate foi levado a efeito frente aos olhos de toda a gente, à luz dos olhos de toda a gente. Não foi alguma coisa que se fez de maneira obscura. Não. Foi feito com transmissão ao vivo. E aí eu pergunto, o que fazer com o dinheiro do Petrolão? 200 bilhões de reais que foram desviados. O que fazer com o dinheiro que já foi devolvido por elementos corruptos para notabilizarem-se, habilitarem-se ao procedimento de colaboração premiada? O que fazer com as condenações que foram aplicadas pelo sistema judicial de outros países? Estados Unidos, na Europa, vários países condenaram elementos implicados no escândalo do Mensalão. E o próprio presidiário temporariamente em liberdade responde aos mesmos processos nestes outros países. E aí eu finalizo esse vídeo com a seguinte indagação. Qualquer outro brasileiro que tivesse cometido os crimes que Lula cometeu, estaria ganhando um livro? Estaria ganhando a adoração dos estados nordestinos na difusão desse livro? Que pena, que vergonha. Aliás, eu não vou nem dizer que vergonha, né? Eu não me envergonho dessa gente. Não me envergonho. Eles que têm que se envergonhar. Na verdade, eu me sinto livre para falar o que penso. Tony Rodrigues, Além da Notícia.